Vamos lá. Nós começando o ano com uma palavra de incentivo. Nada melhor do que uma exortação para ser incentivo, né? Hoje eu vou variar, vou fazer uma palavra de exortação, tá bom? Só para variar, só para quebrar o clima. Amém? Pessoal, eu não tive o prazer de estar aqui na virada, só que eu assisti online e foi bênção. E eu creio que Deus me direcionou para a gente continuar aquele mover. O pastor falou aqui sobre 1 Samuel 7. E nós vamos então, abre aí comigo, nós vamos continuar. 1 Samuel 8, então. Amém? Abre sua Bíblia aí. Quem não tem familiaridade com o Antigo Testamento, eu vou dar aí uns 15 minutos para achar 1 Samuel 8. Amém? Então, pessoal, como é que estava lá? Capítulo 7. Estava tudo bem. Aleluia, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Os últimos versículos, Samuel continuou como juiz de Israel durante a vida dele, viajou pelas cidades, sempre voltava para Ramá, onde ele tinha casa, construiu um altar em honra ao Senhor, tudo beleza, capítulo 7, ok? Aí agora vem o 8. Vamos ler o capítulo 8 inteiro. Versículo 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Beceba, mas os filhos dele, não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, e fazer a colheita, e fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo se recusou a ouvir Samuel e disse: Não, queremos um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo isso, tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos conhecer a Tua palavra, e nós queremos o que vem do Senhor, Pai. Fala com a Tua igreja nessa noite, que o Senhor transmita, Deus, a cada coração que está aqui desejoso em Te conhecer mais, Deus. Que o Senhor possa fazer conforme a fé de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, capítulo 8 começou com essa bomba. O povo de Israel estava lá vivendo. Nós queremos um rei. E Deus falou, vai acontecer desse jeito.
Aí eles falaram, não tem problema, a gente quer o rei. E aí, nós vamos pegar essa história e nós vamos tirar lições daqui, trecho por trecho, para a gente não ter problemas em 2026. Amém? Então, ó, vamos começar no versículo 3. Os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. O primeiro alerta que tem para nós aqui, gente, é: Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Você é filho de Deus? Ou você se apoia no seu pai? Ah, eu sou crente de berço. Minha família toda é crente. Meu avô era pastor. Minha mãe era do círculo de oração. Não quero nem saber sobre isso. Eu quero saber quem é você com Deus hoje. Ah, eu já fui líder de jovem. Ah, eu já trabalhei demais na igreja. Mas não sei o que, não sei o que. E hoje? E agora? Quem é você diante do Senhor? Os filhos de Samuel foram rejeitados, não por sacerdote, não pela igreja, mas pelo povo. O povo viu e falou assim: não tem condição de aceitar esses caras aqui. Esses caras não podem liderar sobre nós. Escolhe outro, escolhe um rei para a gente. Por quê? Porque o que eles faziam desagradava ao Senhor. O que você faz? Quem é você diante do Senhor? Quem é você quando ninguém está olhando? Quais são as suas atitudes? Tendo alguém vendo ou alguém não vendo? Quem é você diante do Senhor? Padeiro faz pão. Padeiro não é quem quer, eu acho que eu sou padeiro, eu gostaria de ser padeiro. Não, é quem faz pão. Ferreiro é quem faz coisa de ferro. Filho de Deus é quem produz fruto de justiça. Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, é quem dá fruto do Espírito. Quem é você? Os seus filhos, o seu pai, o seu avô, o tempo que você entrou pela primeira vez numa igreja bíblica, não interessa se hoje você não tem um relacionamento com Deus. Se hoje você não dá frutos de quem está ligado à videira. Quem foi você em 2025? Se a gente recortasse 2025 para te definir, a gente ia te definir como um filho de Deus ou não. O que houve em 2025? Foi um lapso ali, um momento que você caiu, que você desviou, que você teve problemas na sua fé. Ou 2025 foi simplesmente igual 24, 23, 22, 21, 20, 19. Como é que foi? E o mais importante, o que você está preparando para que seja diferente em 2026? Porque diante de uma palavra de exortação, gente, as pessoas acham que o nosso objetivo é machucar. Mas é o contrário. É falar assim, olha, está errado, você não vai mudar. O objetivo é exatamente te deixar indignado para você falar assim, eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Eu acho que eu estou enganando quem se eu não mudar e não fizer diferente? A única pessoa que você está enganando é a você mesmo. Porque o Senhor não é nem de longe. E se você está enganando alguém do seu lado, não interessa. É comedor de feijão igual você. É pecador igual você. Às vezes você está mais preocupado em enganar as pessoas e esquece que Deus vê tudo. Então, a pregação de exortação, ela é exatamente para você dar um tapa na sua própria cara e falar assim, eu preciso acordar. Eu preciso ser diferente. Eu não posso acostumar em ser um hipócrita. Eu sou um hipócrita, mas eu tenho que chorar por causa disso. Eu não posso acostumar em fazer, dia após dia, tudo que o Senhor desagrada, em ter o meu coração afrontando a Deus igual ele afronta, e eu falar assim, tá tudo bem. É igual aquele meme do cachorrinho que está sentado na casa pegando fogo e ele está tomando um café. Às vezes a nossa vida espiritual é isso. Por quê? Porque a gente acha que assim, amém, vai dar certo. Você fica sem dinheiro, você fica igual um louco, né? Aí arruma trem para vender, arruma um emprego novo, trabalha de madrugada, e dá um jeito, e corre daqui, corre dali e tal, e consegue um dinheiro, uma coisa ou outra. Outros problemas na nossa vida, a mesma coisa. Acontece, a gente já corre, dá um jeito e resolve. Mas na vida espiritual, não, veja bem, vamos lá, vamos devagar, vai dar certo, calma. Calma não, é isso que está precisando mudar. Você precisa tomar um susto, você precisa realmente botar um sangue no olho e falar assim, vai mudar. Esse ano vai mudar, porque não dá para ficar do jeito que está, não. A gente sabe que a vida de todo mundo aqui é dura. Se a gente for abrir aqui para todo mundo falar os problemas, as circunstâncias, o que passou, os desafios por vir, nós vamos
todo mundo chorar junto. A gente vai fazer um grande círculo e chorar junto. Porque a vida é dura, as circunstâncias são duras. Mas as boas novas do reino de Deus, elas são boas novas. Por quê? Porque vão resolver suas circunstâncias? Não. Porque o evangelho é a resposta para a tua alma, para a tua salvação. É a resposta para a redenção que você tem. É a resposta para o seu problema maior. Você pode ter circunstâncias duríssimas aqui na terra, mas aproveitar as delícias eternas no paraíso, no reino de Deus. Amém? É isso. Nós acabamos de perder uma irmã preciosa para uma doença terrível, mas nós cremos que ela está lá na glória. Ela está melhor do que a gente. Às vezes pode acometer a gente alguma coisa, uma doença, alguma circunstância ruim, mas a boa notícia é exatamente que você foi salvo pela graça de Deus. Você não merecia. O seu coração é totalmente podre. Você não tinha esperança nenhuma em se salvar, em conseguir alguma coisa, em ter paz. Mas Deus tanto nos amou. Mas Deus pegou o Filho dele e transformou em pecado, para que nele nós pudéssemos ser vistos por Deus como justiça de Deus. Essa é a boa notícia. Para que você pudesse ter vida, Deus se fez homem, veio na terra e morreu no seu lugar, para pagar um preço que você jamais poderia pagar. E não tem motivo melhor para viver. Não tem motivo maior para viver. Não tem motivo maior para você se alegrar. Se você ganhou na loteria agora, se você fez o que for, se você tem o emprego dos sonhos agora, você não tem motivo para alegrar tanto quanto para se alegrar no fato de que você tem um Salvador. Ou seja, qual que é a conclusão? Nós temos que viver com isso em mente. Quer esteja tudo bem, quer esteja tudo mal, aleluia. Glória a Deus. É Ele que é o nosso alvo. É Ele que determina a nossa vida. E não as circunstâncias. Quem foi você em 2025? Quem vai ser você em 2026? E não me fala que você ainda não tem um plano, não. Que você ainda não orou e clamou ao Senhor para te transformar. Porque então você não vai mudar em nada. Qual que é o seu plano? O que você vai mudar para ser, de fato, um filho de Deus nesse ano que está entrando? Já perdemos 4 dias. Hoje já é dia 4 de janeiro. Amanhã é Natal de novo, gente. Eu não sei vocês, mas 2025, para mim, passou como se fosse 2 meses. Nós já perdemos 4 dias. Você já orou nesses 4 dias? Você já botou seu joelho no chão e chorou bastante diante de Deus? 4 dias perdidos já. Nós não podemos dormir. Eu falei aqui, cada um tem problemas sérios, graves, circunstâncias difíceis, batalhas a enfrentar. Só que isso não pode ser desculpa para você deixar de ser obediente a Deus. A circunstância está muito difícil. Eu não preciso então mais obedecer ao Senhor. Parece maluquice falando, mas é a lógica que muita gente vive. A minha vida está bagunçada, tem um monte de coisa para resolver, tem um monte de circunstância ruim, tem coisa que pode ser que dê errado amanhã, depois de amanhã. Então eu vou tirar umas férias, eu vou fazer o que eu quero e depois eu volto a obedecer ao Senhor. Ah, mas Senhor, cuida desses problemas aí para mim, né? Porque, afinal de contas, o Senhor tem que resolver meus problemas. A lógica que muita gente vive, às vezes, é essa. Quando, na verdade, a lógica que a gente tem que viver é: quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Aí, versículo 5. Veio o povo lá, as autoridades de Israel, e falou com Samuel, né? Tu já estás idoso, seus filhos não prestam para nada. Escolhe agora um rei que nos lidere. Olha que pedido horrível. Uma droga de pedido. Primeiro que eles pediram de qualquer jeito, né? Se você fosse pedir um rei, você ia falar assim: escolhe um rei lá que nos lidere. Obrigado. Aguardo seu retorno. Tchau. Ou você ia falar pelo menos assim: escolhe um rei idôneo, honesto, um cara bacana, que não venha subjugar a gente. Escolhe direitinho lá, Samuel. Ajuda a gente. Ó, fazer uma listinha aqui de umas coisas que o rei tem que ter para você escolher bacana lá para a gente. Não, o coração dele estava tão obstinado. Escolhe um rei lá que nos lidere. Resolve o problema, Samuel. Você está idoso, você não presta mais para nada. Agora escolhe um rei lá logo,
põe ele aqui para a gente e está tudo bem. Vai lá. Samuel envelheceu cuidando deles. Israel estava lá desde o início e Deus estava sustentando. Com quem? Com juízes. E agora ele chega e fala assim, não, nós queremos um rei. Vocês entenderam a burrice desse povo? É um coração obstinado, igual o meu, igual o seu. Se você não se arrepender, se você não acender um fogo dentro de você esse ano, você vai continuar com esse coração obstinado e fingindo que não tem nada acontecendo. Olha o que Jesus falou do nosso coração. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 20. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Alguém ficou triste comigo que eu falei que o nosso coração é estragado? Pronto, Jesus agora, eu acho que ele fechou a questão. Eu acho que você não tem mais dúvida disso. O nosso coração é completamente estragado. Os nossos desejos, por mais que muitas vezes eles pareçam altruístas, eles estão cheios de egoísmo. Por mais que eles pareçam santos, nossa, espirituais demais, eles estão cheios de egoísmo e orgulho. Esse povo estava pedindo uma coisa pior do que eles tinham. Eles tinham juízes idôneos, pessoas bacanas que conduziam eles bem. E eles estavam pedindo coisa pior. Quantos pedidos você fez para Deus e graças a Deus Ele não te escutou? Quem teve livramento aqui esse ano que passou? Glória a Deus, olha quanta gente. E quanta gente teve livramento e nem sabe? Todo mundo. Todos nós. Graças a Deus, Deus ouviu várias orações nossas e falou assim, tá bom, mas fica quieto que eu não vou atender isso não. Graças a Deus, um monte de pedido meu Ele não atendeu. Um monte de pedido que eu fiz. Acho que Ele nem escutou de vocês, de tanto que Ele estava ocupado com os meus pedidos. E graças a Deus Ele não atendeu a maioria. É essa a forma que nós temos que viver, gente. É como Jesus fez no jardim do Getsemane. Senhor, faça de mim esse cálice, resolve esse problema, essa circunstância está me matando. Eu estou com medo disso aqui, Senhor. Isso aqui vai me matar, Deus. Eu não sei como enfrentar isso, mas contudo seja feita a tua vontade. É assim que nós temos que orar, é assim que tem que ser o nosso estilo de vida. Não é igual aquele povo, porque qual que era a motivação deles pedirem um rei? É que eles achavam que ia ser melhor? Que eles achavam que Deus estava direcionando para isso? Eu acho que até Deus ia botar um rei depois que Samuel morresse. Mas era por causa disso? Porque eles achavam melhor, porque eles falavam, não, é de Deus para nós ter um rei. Então nós oramos aqui, estamos pedindo para o profeta eleger um rei aqui, colocar um rei sobre nós? Não era. O versículo fala, escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Nós queremos ser igual a todo mundo. Sua mãe não te falou que você não é todo mundo? Se ela não te falou, você perdeu muita coisa na vida. Você perdeu muito tempo. Eles queriam ser igual a todo mundo, todas as outras nações, gente. Olha que lindo. Lindo, comovente, né? Mas crente, quem ama Jesus, não toma decisão para ser igual a ninguém. Na verdade, crente toma decisão para ser diferente da maioria. Tudo que você me falar que você quer fazer porque é moda, provavelmente eu vou te falar, isso é um lixo. Lixo. Eu não estou usando uma palavra para aumentar, eu estou falando o que é lixo. Tudo que é moda hoje em dia é lixo. Tudo que é famosinho, é alto demais, é lixo. Desconfia. Tudo que hoje em dia é fácil demais, é bonito demais, é aparente demais, é lixo. Desconfia. As informações que você acha assim, ó, qualquer lugar, desconfia, porque ela vai estar errada. Hoje em dia, as coisas estão igual ouro. Você tem que capinar, você tem que garimpar, você tem que ir atrás para que seja boa de verdade. Gente que ama o Senhor de verdade não vive assim. Ai, tá todo mundo fazendo, eu quero. Ai, isso aí é trend, eu quero fazer também, eu quero ser também. Arrepende e começa a voltar para o Evangelho, começa a voltar para Jesus. O que tem que movimentar a nossa vida, o que tem que ser o nosso clamor, o nosso pedido, é o que a Bíblia já ensinou, é o que Deus diz, é o que é a vontade do Senhor para nós. Quantos pedidos na virada do ano você fez?
E quantas lágrimas de arrependimento você derramou? Tá vendo como é que o nosso olho, ele sempre vai em como que eu posso levar vantagem? Como que eu posso levar vantagem? E nunca é como que eu posso obedecer mais? Como que eu posso ser mais aquilo que o Senhor quer que eu seja? É sempre voltado para nós. O nosso coração é podre. É por isso que nós temos que domá-lo. É por isso que nós temos que encher ele com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que lutar e forçar para que a gente seja alguém que o Senhor quer que a gente seja. Esse final de ano agora eu estava com a minha família lá em Minas e eu tive o privilégio de bater um papo legal com meu pai. E aí a gente falando de várias coisas da vida e do evangelho. Aí ele falou assim, cara, mas é muito difícil, né? Eu falei, é muito difícil, é impossível. É por isso que eu vivo com a cara na Bíblia, porque eu sei que fora de Deus eu não presto para nada. Ninguém longe de Deus não presta para nada, nem os filhos do profeta, nem eu, nem você. É por isso que nós temos que ligar um alerta dentro de nós, uma luzinha dentro de nós, que vai falar assim, caramba, 2026, mais um ano que completou e eu sou um cristão só de boca, eu sou um cristão só de falar, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, e menos atitude, menos entrega, menos do que eu dei para o Senhor, o que eu entreguei para o Senhor, para que Ele faça através da minha vida. Isso precisa indignar a gente. Não é falar assim, esquece seus problemas e segue. Pelo contrário. Os seus problemas existem e nós estamos aqui, a igreja, a família da igreja está aqui para te ajudar. Então você vai vir, você vai ser ajudado, apoiado, nós vamos orar junto, nós vamos chorar com você em relação ao seu problema, nós vamos te acolher e você vai seguir em frente na força de Jesus. Porque aqui está todo mundo precisando de Jesus para seguir em frente e seguir em fé. Mas o que o nosso coração quer fazer com a gente? Eu estou errado, eu não vou lá, eu não presto para nada, então eu não vou servir. Eu estou com preguiça, então me deixa quieto e tal. Luta contra teu coração esse ano. Luta contra o teu coração esse ano, pelo amor de Deus. E se coloca à disposição do reino de Deus. Para de ler 400 mil livros. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia. Ame a Bíblia. Vem para a igreja e fala assim, eu estou aqui, eu quero servir. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não presto para nada, mas eu quero fazer alguma coisa. Arruma um trem aí para eu fazer. Nós vamos arrumar. É isso que falta às vezes. É um radicalismo dentro de nós para a gente sair da zona de conforto que a gente está. Nós não podemos continuar. As circunstâncias vão continuar te batendo. Quem não tiver problema, quem não tiver circunstância ruim, quem não tiver com algum medo, alguma angústia, você devia ser alçado à papa do universo. Porque todo mundo tem. Agora, se você for esperar essas coisas tranquilizarem para você se comprometer com o evangelho, você vai morrer e não vai se comprometer. E nós estamos aqui exatamente para te falar essas coisas. Qual que é a motivação que você fez as coisas que você fez no ano de 2025? Suas maiores decisões, você tomou com motivação em quê? Na glória de Deus ou no benefício próprio? Fazendo isso aqui eu vou levar uma vantagem. Fazendo isso aqui eu vou estar num lugar de poder maior. Fazendo isso aqui eu vou ter um benefício, eu vou ter mais conforto. Se Deus quer te dar conforto, amém, aleluia, irmão. Agora, o motivo, a intenção pela qual nós temos que agir é única, exclusivamente a glória de Deus. Esse ano eu poderia ter mais dinheiro, mas eu recusei porque não era de Deus. Esse ano eu poderia ter uma oportunidade maravilhosa, mas eu não fiz porque tinha coisa errada lá no meio. Esse ano tinha um negoção para mim, só que o senhor negava imposto, então eu não vou. Esse ano, quais foram as motivações que fizeram você que levaram você a tomar decisões? Foram a palavra de Deus e obedecer a Deus, ou foi só eu preciso, eu quero, eu preciso ter mais conforto? Está todo mundo fazendo, eu também quero. Está todo mundo usando, eu também quero. Qual que é a motivação? E qual que vai ser a motivação em 2026? Vai continuar sendo eu. E se sobrar tempo, se der um tempinho, se der um recursozinho assim, aí eu entrego a Deus, aí eu penso em Deus. Afinal de contas, Ele me ajudou, Ele me deu, Ele encheu o meu celeiro, logo eu estou com Ele, né?
Igual aquela parábola do cara que encheu o celeiro e morreu. E aí? Se você não acertar suas motivações com o Senhor, você vai continuar rodando em círculos. Você vai continuar entrando ano, saindo ano, entra ano, sai ano, parece que você não fez nada. Parece que foi 365 dias perdido. Sem Deus, nós não prestamos para nada. Você vai continuar sem prestar para nada se você continuar longe de Deus. Simples assim. Versículo 6. Dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel. Então ele respondeu impulsivamente, né? Então ele negou de cara. Então ele aceitou de cara, né? Não, o que fala aí no versículo 6? Então ele orou ao Senhor. Gente, a coisa mais importante para você mudar em 2026, quantas decisões em 2025 você tomou orando antes? Mas não é oração assim, ai, Senhor, boa noite, amanhã eu tenho que tomar uma decisão, o Senhor me ilumina lá, amém, amém. Não estou falando desse tipo de oração, não. Essa oração aí é legal, continua fazendo, ora em todo tempo. Mas eu estou falando de oração no quarto, clamando, falando, Senhor, eu não quero tomar decisão da minha própria cabeça. Abre as portas ou fecha as portas. O sim ou o não é do Senhor. Mas eu quero ter certeza que eu vou fazer a tua vontade. Aí Deus não joga nenhum raio na tua cabeça, não abre a boca para falar nada. Mas chega lá na hora, tem uma coisinha errada na decisão que você vai tomar. Aí você reconhece e fala assim, eu orei, Deus mostrou coisa errada, ou seja, não é dele. Aleluia. Amém. Vou perder a oportunidade, vou perder dinheiro, vou perder recursos, perdi tempo e tal, mas não é do Senhor, não é para mim. Tchau. Tchau. Eu sei que tem porta melhor lá na frente. E se não tiver, amém. Porque a minha alegria é Ele, não são as circunstâncias. É isso. É aí que nós precisamos chegar. Se Samuel respondesse não de cara, para que vocês querem um rei? Ia aparecer o quê? Eu quero continuar no poder, ou eu vou passar um pano para os meus filhos aqui e eles vão continuar no poder. Não ia? Se ele falasse sim de cara, ele ia ser cúmplice de toda má consequência que essa decisão fosse trazer lá na frente. Então, ele ficou irritado. Ninguém aqui fica irritado, né? Nós somos os anjos do Senhor aqui. Ele ficou irritado, poderia tomar uma decisão na impulsividade ali. E o que ele fez? Então, Samuel orou ao Senhor. Esse ano, pelo amor de Deus, filho de Deus, ora, 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 ora. Você não é melhor que Jesus. Jesus orou com súplicas em alta voz e com lágrimas a Deus em cada decisão que ele tinha que tomar. Ele passou a noite em claro para escolher os 12. Ele orou, orou, orou e orou. Você não é melhor que Jesus. Você tem que orar ainda mais. Orar é para os fracos. E é por isso que a gente ora. Amém? Muda isso urgentemente. Não é para você mudar amanhã. É para você mudar já agora. Ore continuamente. Paulo fala em Tessalonicenses. Esteja sempre em espírito, em estado de oração. E Mateus 6, Jesus falou que fecha a porta do teu quarto. Se tivesse celular naquela época, ele ia falar assim, joga teu celular na parede e fecha a porta do teu quarto. E vai orar. Então, nós temos que obedecer a esse chamado. O quanto você orou em 2025 para tomar decisão? E não para tomar decisão. O quanto você orou? Ah, pastor, não orei. Estou cansado, correria, trabalho muito, trabalho de turno, então 3 dias numa loucura e 3 dias descansando, acordo muito cedo, durmo muito tarde, não orei. Beleza. Na virada, aonde quer que você esteve, aquela hora que você fecha o olho assim, acha que a oração na virada ela é mais poderosa, né? O crente tem as mandigas gospel assim, às vezes. Ah, agora na virada vai ser uma oração mais forte. Aí você fechou o olho, onde é que você estava e falou assim, Senhor, eu me arrependo de não ter te amado e te buscado como convém em 2025. Você fez essa oração então, né? Já que você reconheceu que você não orou. Aí você arrependeu na virada, naquela oração poderosa. Não também? Tá. Então, o que você está esperando para fazer isso?
e mudar. Qual que é o seu plano para 2026? Se você fez essa oração na virada, ótimo. Qual que é o teu plano para 2026? Não adianta a gente falar assim, deu errado. A responsabilidade é sua. O que você vai fazer? O que você vai mudar? Você vai continuar, eu não sei orar. Quantos livros de oração você já leu? Quantas vezes você já conversou com alguém sobre oração? Quantas vezes você já pediu a alguém, igual os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar? Nenhuma, você não quer orar. O que você vai fazer de diferente agora? É isso que nós estamos querendo saber aqui. Eu sou chato, eu vou até o final da questão. Que Deus abençoe minha esposa até o final das nossas vidas. Eu sou chato, eu vou até o final. Eu vou puxando um fio até achar o urso. Assim, o que você vai fazer? Até quando você vai fugir dessas perguntas incômodas? Porque a minha pregação não é forte, porque eu só faço perguntas. O que você vai fazer para 2026 ser diferente? O que você vai fazer para mudar isso? Eu faço para vocês as perguntas que ficam na minha cabeça. Porque se eu deitar e relaxar e descansar, eu falo assim, deixa Deus para mais tarde. Mas eu fico pirando nessas perguntas. Mais um ano. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ser melhor para Deus? Eu preciso orar, eu preciso buscar Deus. A minha carne só quer descanso, série, tranquilidade, zero estresse e zero dor de cabeça. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu apodreço. Então eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que pegar e ouvir pregação, eu tenho que pegar e estudar, eu tenho que pegar e servir a Deus, colocar meus dons para fora, porque senão eu vou estragar. E é isso que eu trago aqui para vocês. O que você já está pensando em fazer de diferente? Eu falei aqui no início sobre voluntários para os ministérios. O que você já está pensando? Às vezes alguém aqui falou assim, eu já estava querendo me dispor a servir em algum ministério. Aí ele falou hoje lá que está precisando de voluntários, é um sinal. É o último sinal, meu querido. É um sinal tardio. Já era para você ter se colocado à disposição e falado assim, Senhor, eis-me aqui. É o sinal da repescagem, da triagem quarta, quinta, sexta. Vamos lá. O que você está esperando para servir a Deus? Não aos homens, mas ao Senhor. O que você está esperando? Você não deve esperar nada. Nós devemos obediência. O que Deus espera de nós não é perfeição. O que é requerido para nós entrarmos no céu é perfeição. Para que você fosse salvo, o que você teria que ser? Perfeito. Só que, o que Deus espera de nós? Obediência. Porque Ele sabe que nós jamais seríamos perfeitos, senão Ele não teria mandado o Filho perfeito dele morrer no nosso lugar. Então, o que Ele espera? Obediência. Eu já falei isso aqui há alguns anos atrás. Obediência, essa palavra sumiu do vocabulário dos crentes. Ela sumiu das músicas dos crentes. Acha uma música nova que fala obediência para mim, depois você me manda. Sumiu, porque é só eu quero, eu preciso, me dá, eu preciso ser igual ao meu irmão, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Se você sair daqui falando assim, em 2026 eu vou ser obediente, você já se destaca de 90% dos verdadeiros crentes das igrejas, que estão dentro das igrejas. Que deve ser 30% no máximo dos frequentantes. Quem não entendeu, vê no YouTube amanhã e faz a conta aí. Versículo 7. Deus respondeu a Samuel: atenda a tudo que o povo está pedindo. O que vocês acham dessa frase? Para mim, essa frase é horripilante. É a parte de terror. É a parte de terror desse trecho que nós estamos lendo, desse capítulo. Os versículos ali do 10 até o 18 é o Senhor falando o que ia, as consequências de querer um rei. Mas para mim, a parte horripilante desse texto é o versículo 7. Deus não quis corrigir a intenção dele. Deus não quis exortar dessa vez. Deus falou, vocês querem? Tá bom, toma. Não existe mais nada que seja
tão aterrorizante do que Deus chegar para você e falar assim: ok, faça como você está querendo. Faça como o seu coração obstinado está querendo. Vai, eu vou abrir a porta e vou fazer. Vai. Gente, isso é aterrorizante demais. É o que eu falei aqui mais cedo. Graças a Deus, Ele não atendeu todas as nossas orações. Graças a Deus, Ele não atende todas as nossas orações. A soberania de Deus é o travesseiro no qual a gente descansa as nossas cabeças. Graças a Ele, Ele não é igual a gente. É a coisa mais aterrorizante que Deus pode fazer para você. É falar assim: Pai, seja feita a tua vontade. Ele mesmo diz para nós na Bíblia que Ele disciplina quem Ele considera filho. Eu nunca dei um pescotapa na cabeça de nenhuma criança dessa igreja, só nos meus 2 filhos. Por quê? Porque eles são os meus. Eu não tenho que disciplinar filho de ninguém. Mas os meus eu já dei. E eles sabem. É a mesma coisa Deus com a gente. E quando você estiver no deserto, as pessoas falam assim: nossa, eu estou num deserto. Isso é bom, meu irmão. É claro que ninguém quer morar e viver o resto da vida no deserto. Mas o deserto é de Deus. É tudo de Deus. Só que você está no deserto achando que você tem que ser livre do deserto. Mas tem que ser livre no deserto. A hora que você entende e fala assim: eu estou no deserto, mas eu estou com Deus. Pronto, é o que você precisava entender. Ó, morri, mas morri com o Senhor. Amém. É esse o nosso entendimento. É essa a conclusão que a gente tem que chegar para tudo na nossa vida. Eu estou com necessidade, eu estou com esse problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo. Amém. O Senhor, a graça dele me basta. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha falta, aonde quer que eu não consiga, é exatamente onde que ele age por mim. E está cheio de versículos na Bíblia que fala que ele consola quem está abatido, que ele salva quem está perdido, que ele cura quem precisa de cura. Agora, o nosso coração ele tem que estar em quê? Nesse Deus. Seja feita a tua vontade. Senhor, está doendo. Mas amém, eu conheço e sei da tua bondade, da tua fidelidade. Lá em Minas agora me fizeram essa pergunta. Rafa, mas Deus é tão bom, por que Ele permitiu isso com aquela criança? Eu falei: eu não sei, mas o Senhor é bom. Isso eu não vou duvidar também. Eu não sei por quê, eu jamais saberei por quê. Mas o Senhor continua sendo bom. Amém. Vamos continuar crendo na vontade do Senhor. Imagina se Ele fosse todo poderoso e fosse um tirano, um ditador. Nossa vida estava acabada, mas Ele é bom. Aí quando Ele chega para a gente e fala assim: tá bom, vou te entregar a sua própria vontade. É um terror na sua vida. É um ser todo poderoso falando assim: ok, eu tinha um plano melhor, mas você quer esse plano aí? Vai. Igual Ele fala lá em Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, está falando com crente, com quem conhece a Deus. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus. Qual que é? De que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É isso que acontece com alguém que fala assim: Senhor, faça a minha vontade. E a hora que ele fala assim: tá bom, vou fazer. Vocês lembram lá do deserto? O povo reclamando. Ah, porque está frio. Ah, porque está calor. Ah, porque isso. Ah, porque na nossa terra tinha comida. Ele falou: é comida que vocês querem? Vocês querem carne, então? Então, peraí. Fez chover lá. Quilômetros de codorniz lá no chão. Bom, agora você vai comer carne. Aí o Salmo 78 resgata essa história. Fez chover carne sobre eles como pó. Bando de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte
os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Está vendo o perigo da gente orar para Deus fazer a nossa vontade? Aquele povo estava pedindo algo pior do que eles tinham. E Deus falou assim, tá bom. Ainda foi misericordioso, que falou tudo que ia acontecer. Do versículo 10 ao 18, que nós não vamos enfatizar aqui. Mas eu li, e vocês viram quanta maldição tem aqui. Quanta coisa ruim. E aí Deus chega para eles e falou, tá bom. Faz isso, Samuel. Fala para eles tudo o que vai acontecer. Aí, versículo 19. Samuel falou com o povo. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como outras nações. Um rei nos governará. Coração obstinado. Mesmo enxergando todas as consequências que iam vir, o povo queria fazer a vontade deles. E não faz essa cara de povo de Israel, não. Eu estou falando agora de mim e de vocês. Nós fazemos tal coisa todos os dias da nossa vida. As nossas decisões são sempre orgulhosas e egoístas. As nossas decisões, a maioria delas, sempre é feita na carne. E a carne deseja o que é contrário. A carne é inimiga de Deus. E a gente tem esse coração obstinado. É por isso que nós não podemos deixar de orar. É por isso que nós não podemos abaixar a guarda. É por isso que nós temos que enfiar aqui para dentro da igreja e servir a Deus e assistir pregação, e ficar em comunhão, e ir para a célula, estudar a Bíblia, e orar, e ler, e jejuar, e estudar. É por isso que a gente fala. Não é para que a gente, pastores, a liderança da igreja, a igreja tenha alguma vantagem. Não, é para que você tenha vantagem. Todo aconselhamento que a gente faz é para que você tome a melhor decisão em Deus. Não é para que você faça a tua vontade ou que você vai levar vantagem agora. É para que você colha frutos eternos em Deus. E é exatamente essa decisão que você tem que começar a priorizar a partir de agora. Senão, nada vai mudar daqui para frente. Como que vai ser teu ano? Você já deu uma amansada no teu coração para esse ano que está começando? Ou ele vai continuar obstinado? Eu tenho que ser do jeito que eu quero. As minhas paixões, os meus desejos. Igual ao mundo. Igual fulano do Instagram. Igual ciclana. Igual isso, igual aquilo. O seu coração está firmado em Deus. Na palavra de Deus. Ou você já trincou os dentes e falou assim, chega, esse ano as coisas vão mudar. Chega, esse ano eu vou orar sim. Não interessa se eu acordo 2, 3 da manhã, não interessa nem se eu não durmo. Eu vou deixar de comer, eu vou deixar de tomar banho, eu vou deixar de fazer qualquer coisa. Mas eu vou orar, eu vou buscar Deus. Chega, eu vou quebrar uma corrente na minha casa de quem sempre quer levar vantagem, de quem sempre quer fazer um jeitinho para ficar bem, para ficar confortável. Chega, a partir de mim, a partir de agora, dos meus filhos, nós vamos andar em honestidade. Nós vamos andar na luz. Nós vamos andar na luz, de acordo com as coisas que Deus espera de nós. Esse ano você precisa chegar e falar assim, eu vou parar de brincar com o pecado. Eu sou casado, meu Deus, por que eu estou conversando com outras mulheres? Eu sou um empresário, eu tenho sucesso, grandes números, mas eu só nego. Mas eu sou corrupto, mas eu suborno. Aonde que eu estou com a cabeça? Quem eu acho que eu estou enganando? Eu estou enganando o rei de toda a terra. Será possível que eu consiga fazer isso? E quando eu estiver diante dele, o que eu vou falar? Eu preciso de ajuda. Ei, igreja, ei, fulano, ei, líder de célula, alguém me ajuda. Porque eu estou num buraco sem fundo. Eu só caio. Mas agora eu preciso de ajuda. Quando que nós vamos chegar nesse ponto de indignar com o pecado? Indignar com a anestesia que o pecado fez no nosso coração, na nossa vida? Quando que vai chegar esse momento? Se não for agora. Quando que vai chegar esse momento se não for agora? Quando que nós vamos chegar no momento de falar assim, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso decorar a Bíblia. Vai chegar o tempo que nós não vamos ter, gente. Vai chegar o tempo que nós não vamos ter a Bíblia na mão. Ai, lógico que não. Ai, isso é teoria da conspiração. Então vai.
Vai chegar o tempo que nós não vamos poder ter Bíblia, que nós não vamos poder fazer o que nós estamos fazendo aqui. A palavra de Deus vai morrer dentro de você, porque você vai estar sozinho, isolado dentro de casa. Se você não tiver mais uma Bíblia, você não decorou nenhum versículo. A não ser, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ótimo versículo, mas está pouco. Quando que essas coisas vão indignar a gente? É para você olhar tudo que eu falei aqui, e não é para desistir e desanimar e falar assim, eu estou longe. Não, é para falar assim, eu estou longe, mas o Senhor é a minha força. Mas tem boas novas, mas tem oportunidade. Eu consigo mudar agora. Basta eu confessar meus pecados, basta eu me jogar diante do Senhor e procurar ajuda. Eu preciso me arrepender e procurar ajuda. É isso. Basta eu desfazer toda coisa ruim que eu fiz. Se eu roubava, eu vou devolver. Se eu extorquir de alguém, eu vou abençoar essa pessoa e vou liberar ela. Se eu fiz algo de errado, eu vou retribuir, eu vou pagar, eu vou consertar e vou seguir em frente. Ah, mas é difícil, porque difícil é passar a eternidade no inferno, meu irmão. E eu preciso te falar isso. Difícil é viver na contramão de Deus, é remar contra a maré de Deus. É isso que é difícil. Difícil é a vida bandida. Difícil é ser bandido, esconder de policial, ganhar a vida matando os outros. Isso é que é difícil. Você chegar e falar assim, eu vim pagar tudo que eu tenho que pagar e eu quero viver no fluxo, na mão de Deus aqui, ó. É mais fácil do que qualquer outro tipo de vida em pecado. Não é mais fácil, não. É muito mais fácil. Basta você chegar e falar assim, eu amo o Evangelho, eu amo Jesus, além das canções que eu canto, eu amo o meu rei, porque eu já tenho um rei. Eu não preciso pedir a nenhum profeta para enviar nenhum rei, porque eu já tenho um rei. O meu coração é consumido por esse rei. O meu coração já tem um dono, já tem um Senhor, aquele que rege a minha vida, aquele que governa a minha vida, aquele que chega para mim e fala, você está errado, mas eu te redimi da tua maneira vazia de viver, mas eu fui até a cruz e eu fui até o final, para que o seu pecado fosse perdoado, para que o véu fosse rasgado, para que você pudesse olhar a Deus face a face, pela eternidade inteira e adorá-lo. É simplesmente isso que você tem. O Filho de Deus te amou e se entregou por você até a última gota de sangue, exatamente para que você pudesse ter vida e ter essa transformação de vida, não no seu poder, porque se fosse depender da tua força, você estava ferrado, tanto para a salvação quanto para consertar todas as coisas. Mas essa é a mensagem do Evangelho. O Filho de Deus se tornou por nós pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos inculpáveis, santos, inocentes diante dos olhos de Deus. Qual notícia vai te animar mais do que essa? Se você ganhasse na Mega Sena da virada, você ia ficar calado? Você ia falar, glória a Deus. Você acabou de ouvir a notícia da salvação da tua alma pela eternidade. E talvez não aconteceu nada dentro do seu coração. Viu como é que nós precisamos de orar e de buscar Deus? Se você está aqui e ouviu essa mensagem e está assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer conforme o quebrantamento do seu coração. Se você ouviu essa mensagem e seu coração continuou frio como uma pedra, meu irmão, você precisa orar ainda mais. Você deveria estar aterrorizado nesse momento. Porque, repito, não tem ninguém aqui falando que nós temos que ser perfeitos. Eu estou falando que nós temos que ser arrependidos e indignados com a nossa sujeira. Frieza de coração mostra que o nosso arrependimento ainda está longe. Vamos orar. Fica de pé aí. Baixe sua cabeça. Vamos orar.